Senhor Peterson, seu nome completo, por favor. Peterson Patrick Silveira Oliveira. Estado civil. Solteiro. Profissão do senhor? Nenhuma no momento. E endereço? Eu moro na Vila Santo Antônio, na Rua Castelo Branco. Sabe o número? 515. Que encharqueadas, né? Aham. O senhor tem quantos anos de idade? 26. E qual que é a escolaridade do senhor? Eu tenho ensino médio completo. O senhor já respondeu alguma outra ação penal que não seja essa daqui? Só um desacato antes. Já foi julgado essa ação penal? Sim. O senhor foi condenado ou foi absolvido? Não, eu tive que pagar comunitário. Tá. O senhor fez um acordo, né? Sim. Ou foi sentença? Fiz um acordo. Fez um acordo, tá. Senhor Peterson, o senhor é réu nessa ação penal que é movida contra o senhor, contra o Alisson Barbosa Cavalheiro, Christian Silveira Sampaio, Giovanni Silva de Souza, Jonathan Paulino da Silva Rames, Leonardo Macedo Cunha, Matheus Simão Alves, Vinícius Adonai Carvalho da Silva e Volney Pereira de Araújo. E por conta disso o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, não sendo obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe forem formuladas sem que isso possa ser usado contra o senhor. O senhor pretende falar ou ficar em silêncio? Pretendo falar. E só para constar aqui no vídeo, o senhor conversou com o seu advogado antes desse interrogatório? Sim. Tá. Senhor Peterson, o senhor eu acredito que já saiba do que se trata as acusações, mas eu vou fazer um resumo para o senhor. O senhor é acusado na companhia de todas as pessoas que eu li o nome aqui, ao total 6 fatos, todos eles de alguma maneira relacionados com o 1º de agosto de 2015. O primeiro deles é a associação criminosa, com todas as pessoas e mais alguns adolescentes. O segundo, o homicídio consumado da vítima Roney Júnior. O terceiro, quarto e quinto fatos são 3 tentativas de homicídio contra Richard, Franciele e Roney Pai. E o sexto fato, corrupção de menores, porque teria praticado esses homicídios consumados e tentados na companhia de adolescentes. Esses fatos aqui são verdadeiros? Um é. Qual é o fato verdadeiro? Do homicídio. Homicídio consumado de Roney Júnior? Qual que é a sua participação nesse fato? Eu vou contar desde o começo. Posso? Sim, por favor. Eu não entrei na festa, né, no dia. Eu tava bebendo ali no Bonato, numa escadaria que tinha. Tava eu e um casal. Desde a volta das 3 da manhã ali a gente tava. E aí veio uma menina e me disse que o Krigor, meu amigo, ele era de menor na época, que ele estava brigando na frente da festa. E quando eu atravessei a rua já estava a briga acontecendo. E a minha participação foi muito rápida. E, infelizmente foi decisiva, mas foi rápida. Então eu não sei muito o que aconteceu. Eu atravessei a rua e quando eu cheguei eu vi o Krigor já estava brigando. Só que, como o Leandro disse mais cedo, era um grupo muito grande de pessoas. E tinha umas 2 ou 3 brigas ocorrendo ao mesmo tempo. E alguém, eu nem sabia quem era o que estava brigando com ele. Daí me falaram que aquele rapaz que estava no carro estava com a pessoa que estava brigando com o Krigor. E eu vim com uma garrafa na mão e desferi 2 ou 3 garrafadas no rapaz. E aí eu peguei, saí. Quando eu olhei para os lados, eu vi a Franciele no banco da frente, eu vi que tinha uma guria ali, eu nem sabia que tinha, porque eu não sabia quem eram as pessoas, e vi que a briga estava tomando uma proporção descomunal, sabe? E eu peguei, saí correndo e joguei a garrafa que eu estava no carro. Quando eu me virei, assim, né, antes, eu fechei, eu dei de cara com o Roney Pai. No momento que eu me assustei, que eu achei que ele ia me agredir, eu levantei as mãos para ele em menção de agredi-lo, mas não agredi. Daí eu acho que ele brigou com alguém e eu saí correndo em direção ao Banrisul. Quando o senhor atingiu o Roney Júnior, foi ele que o senhor atingiu? Sim. Onde é que o senhor o golpeou? Na cabeça. Quantas vezes o senhor golpeou? Umas 2 ou 3 vezes, eu acho que foram 3. As garrafadas, elas fizeram com que a garrafa quebrasse? Sim. A garrafa quebrou e o senhor continuou golpeando ou no momento que a garrafa quebrou o senhor parou? No momento eu não vi assim o momento que ela quebrou, sabe?
Tu não sabe se golpeou com ela já quebrada Sim. ou se ela estava inteira quando o senhor atingiu, é Sim. isso? Como é que estava o Ronei Júnior? Estava virado de frente para o senhor? Estava de costas para o senhor quando o senhor o golpeou? A porta estava aberta já, assim, quando eu cheguei, ele estava virado para a rua, assim, de frente para mim, digamos. Tinha alguém puxando ele? No momento que eu cheguei, assim, tipo, ele não tinha ninguém ali. A porta só estava aberta. Não sei se alguém tinha saído ou abrido. E... Tá, mas eu pergunto se tinha alguém puxando ele, se Não, ele estava no momento não. imobilizado. Não tinha ou se ninguém ele ali. tava- Tinha ninguém puxando ele para dentro do carro? Não me recordo. Ele estava de pé? Ele não. Ele estava como? Estava dentro do carro? quando Estava o senhor sentado? golpeou? Puxavam ele para fora? Não. Enquanto Só eu o estive ali, senhor? não. Só o senhor estava ali golpeando ou tinha gente batendo nele de outra forma? No momento que eu golpeei, foi só eu. Não tinha ninguém chutando ele? Não. O senhor viu se antes ou depois alguém chutou ou soqueou o Ronei Júnior? Depois, se eu não me engano, eu acho que eu vi o Ariel chegando na porta. Chegando na porta, Do do Ronei. mesmo lado que o Do senhor? Ronei, filho. E ele agrediu o Ronei Júnior? Eu acho que sim, porque daí eu saí correndo, não vi mais nada, né? Qual que foi a informação que o senhor referiu mesmo com relação ao Krigor? Que seria o Ronei Júnior que estava agredindo ele? Sim, alguém me disse, não, que estava agredindo ele, não, que estava junto com as pessoas que estavam brigando com ele. E eu não conhecia, né? Tá, o senhor... Porque eu quero entender essa informação. Falaram, foi o Ronei que estava agredindo ou era um amigo do Ronei que estava agredindo? É, falaram que era um amigo dele, que eles estavam juntos. O senhor não acha que foi um... que o senhor golpeou ele com uma garrafa na cabeça? O senhor nem sabia se era ele, então, que estava agredindo o Krigor, isso? Sim. E golpeou mesmo assim? Lhe falaram quem que estava agredindo o Krigor? Nome? Falaram que era uma briga com o Richard. E Você daí, viu o Richard aí nessa situação toda, em algum momento? quando eu cheguei, ele e o Krigor estavam brigando, se eu não me engano. Do lado de fora do carro? Sim, um pouco atrás. O Richard estava fora do carro. Sim, no momento que eu cheguei. E por que o senhor não foi em direção ao Richard? Porque me apontaram ele, entendeu? Tá, mas eu gostaria que o senhor dissesse o que lhe apontaram. Essa informação é importante. É porque o Richard já estava por apanhando. favor, para fecharem a porta nesse momento. Eu sei que é um momento de sofrimento, mas até para dar um espaço para os familiares da vítima. Pode responder, por favor. É porque no momento o Krigor já estava se saindo bem, né, digamos assim. E aí, como falaram que eles estavam juntos, então eu, né... O senhor bateu e desferiu esses golpes porque eles estavam junto com alguém que agrediu o teu amigo. É isso? É isso? Sim, Essa foi a motivação do senhor? sim, felizmente. E depois disso o senhor não foi em direção ao Richard? Não. Porque, como eu disse, a proporção que se tomou, eu não sabia que era Porque tantas o que eu pessoas. quero entender é o seguinte, o senhor foi tirar satisfação com o amigo do Richard por ser amigo do Richard, porque o Richard estava brigando com o Krigor. Por que o senhor não foi no Richard, nem que seja depois? Porque falaram que eram mais pessoas. Então, como eu vi que já tinha mais um ou dois brigando com o Richard, eu achei que eu não precisava ajudar no momento o Krigor. E sim os outros rapazes que estavam na companhia do Krigor. Do Krigor não, do Richard, desculpa. Porque eu achei que eram mais rapazes, entendeu? Mais alguém estava brigando com o Ronei Júnior quando o senhor chegou? Ou Quando ele eu cheguei, não. estava brigando com alguém, ou enfim, tentando se desvencilhar? Quando eu cheguei, não. Tinha mais alguma pessoa envolvida nesse grupo do Richard, ou amigos do Richard, que estavam sendo ali alvo do senhor? O que estava lá era o Ronei pai, né? Só. E o Com relação ao Ronei pai, o senhor chegou a visualizá-lo ali naquela oportunidade? visualizei quando eu fui correr. E o que estava acontecendo com ele? No momento ele se virou ao mesmo tempo para mim, assim, a gente meio que se deu de frente, sabe? E eu achei que ele ia me agredir e levantei as mãos para ele. E no fim ele não me agrediu. Ele tinha alguma coisa na mão? No momento não. Ele ameaçou lhe agredir em algum momento? Não. Levantou a mão pro senhor? Não me lembro, acho que não. Gritou com o senhor? Não. A moça que o senhor refere
Qual é o nome dela? Franciele, Ela estava onde? ela estava dentro do carro. Desde que o senhor chegou, ela estava dentro do carro. Sim. O senhor chegou, como é que estava o grupo todo, como é que estava a situação? Já estavam em volta do carro, estavam longe? O senhor viu as vítimas descendo a escada? Como é que aconteceu Não, eu isso? não vi descendo a escada, assim, já estava acontecendo tudo, sabe? Quando eu cheguei, o Krigor estava brigando e tinha mais uma outra briga, que eu creio que tenha sido a do Ronei, pai, mais distante. E aí tinha umas outras pessoas do outro lado da porta que eu achei que estavam brigando também, mas conversando e vendo os depoimentos eu vi que estavam tentando abrir a porta. E daí foi onde falaram que aquele rapaz estava junto com o Richard. Depois disso, o senhor desferiu as garrafadas e se afastou. E, aliás, desferiu as garrafadas, depois encontrou o Ronei pai. O senhor disse que levantou os braços para ele, né? Sim. E depois disso? Depois disso, eu acho que eles começaram a bater nele de novo. Nele quem? No Desculpa. Ronei pai. Tá. E aí eu saí correndo, porque eu vi a proporção da briga, que se tornou fora do comum. Tá. O senhor viu quando as vítimas conseguiram sair dali? Não vi, eu já tinha ido embora já. O senhor disse que começaram a bater, voltaram a bater no Ronei pai. Consegue identificar alguém que estava batendo no Ronei pai? Não consigo. O senhor Eu estava conhece? muito bêbado no dia, assim, já fazem muitos anos. E estava praticamente todo mundo de capuz. Eu também estava. De capuz? Tinha mais alguma coisa na cabeça? Não. Boné? Alguns sim. Com relação ao Krigor, ele estava numa briga com o... O Richard, se eu não me engano. Mais alguém estava nessa briga com o Richard? Eu acho que tinha mais gente ali. O senhor reconheceu alguém? Não. Lembra de alguém nesse entreveiro todo? Alguém que o senhor Lembro conhece? do Ariel, no meio da briga, assim, porque ele era meu amigo, né? Os réus que estão sendo julgados aqui hoje com o senhor, o Vinícius e o Leonardo. O senhor viu eles lá? O Leonardo, eu vi. O que E o Leonardo estava fazendo? o Leonardo, quando eu vi ele, ele deu uma voadeira no Ronei pai. Voadeira significa pular e bater com os pés em alguém, é isso? Ele veio, Pegar impulso ele veio e correndo assim. saltar aham. e pegar com os pés em alguém. Depois disso, o senhor não viu mais o que o Leonardo fez ali? Não vi. E o Vinícius, o senhor o viu lá? Vi brevemente, assim, não vi ele brigando, vi ele só. Quando eu cheguei no carro, ele passou por trás do carro, entre o carro e uma van que tinha, e ele foi para pro lado da faixa, assim. Tá, o senhor estava do lado da calçada? Eu estava na calçada. O Vinícius, então, estava do outro lado do carro, do lado que dava para a rua. Sim. O senhor viu o que ele estava fazendo? Não, porque eu estava, infelizmente, brigando. Tá. O senhor foi dali para onde? Dali eu fui para uma vila, na Coab ali. Com relação a esse tipo de envolvimento, esse tipo de briga, o senhor tinha participado em algum momento anterior de algo parecido? Não, Já- não digo que tenha, do qual tenha decorrido morte, mas algo desse desentendimento generalizado, algo assim desse tipo. Já tinha brigado umas vezes, sim. Essas vezes também eram no final de festa? Não, geralmente assim foi para não em final de festa. Era coisas corriqueiras assim, a maioria foi por causa de amigos, sabe? Para ajudar alguém ou coisas assim, mas Essas outras oportunidades foram à noite na rua também? algumas dia também? não, sim. Alguma vez isso aconteceu dentro de uma festa? Não. Desses nomes que eu lhe li, o senhor conhece? O Vinícius e o Leonardo, o senhor já disse que conhece, inclusive disse que estavam lá na ocasião. Alisson Barbosa Cavalheiro, conhece? Só de vista assim pela cidade. É seu amigo? Pessoal não. Christian Silveira Sampaio, Conheço. é seu amigo? É meu amigo. Estava lá? Não vi ele. Deixa eu perguntar do Alisson, também estava lá? Não vi ele. Giovanni Silva de Souza, conhece? Eu sei quem é. É seu amigo?
Não. Estava lá? Não vi também. Jonathan Paulino da Silva Rames. Conheço de vista, assim, que eu fui na padaria deles ali algumas vezes, né? E ele estava lá? Não vi também. Matheus Simão Alves. Conheço. E ele estava lá? Não vi também. É seu amigo? Não. Volney Pereira de Araújo. Conheço. É seu amigo? É. E ele estava lá? Ele tava, mas não na briga. Ele estava onde? Eu vi ele vomitando um pouco antes de começar toda a confusão. Na saída da festa, assim, quando ele saiu meio bêbado, vomitando. O senhor não entrou na festa, né? Não entrei. O senhor disse que ficou bebendo. Sim. Ficou bebendo do lado de fora? Onde exatamente? Ah, eu tava bebendo desde cedo, né? Eu tava no Parcão, na verdade. Tá. E daí me convidaram pra ir lá. Daí a gente foi lá pra frente e tava comprando umas bebidas no posto ali. Tá. O posto fica do outro lado da rua do Sim. Clube Tiradentes. O senhor estava lá? Não, tava no Bonato. Aí Tá. a gente comprava a bebida no posto. E daí estava bebendo lá no Bonato? Sim. Tá. Quanto tempo fazia que o senhor estava lá? Fazia umas 2 horas, mais ou menos. Essas pessoas que o senhor referiu que conhece, Vinícius, Leonardo e outras que estavam lá, que eu li os nomes aqui, estavam na festa ou estavam do lado de fora também, quando o senhor chegou? Essas 2 Eu horas? não sei dizer. Estavam bebendo Eu com o vi senhor? na hora da briga. Não, O senhor viu Eu onde tava eles só com estavam um antes da casal. briga? não vi. Só o Volney, né, que ele tinha ido comigo um pouco antes, mas a gente se separou ali em um certo momento. Descendo do Parcão, a gente foi junto. Aí ele se separou, não sei se ele entrou na festa ou não. E aí eu fiquei bebendo ali com o casal. Tá. Então, com relação ao fato, o homicídio consumado envolvido o Rony Júnior, o senhor já esclareceu. Com relação às outras vítimas, o senhor chegou a ter desferir alguma agressão para elas? Não. Franciele chegou a bater no vidro, tentando acessar o carro ali? Não, até porque quando eu vi que era a Franciele, né, há muito tempo atrás a gente era amigo, né, quando a gente era bem novo, assim. Daí a gente cresceu e se separou, e aí quando eu vi ela ali dentro, eu até me assustei, né? Isso foi depois do senhor ter agredido o Rony Júnior? Sim. Em relação ao pai, o senhor já esclareceu esquecendo o nome da vítima sempre. E o Richard, o senhor não investiu contra ele. Alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que o senhor queira falar, sua defesa? Eu sei sim que eu não mereço e nunca vou ter, mas se eu pudesse ter o perdão da família, eu gostaria de dizer que me arrependo do que eu fiz também. Me envergonho, né, do meu ato, porque infelizmente eu estraguei a vida de uma família. É difícil isso, tirar o bem mais precioso, né, das pessoas. E eu fui ter noção do que eu fiz dentro da cadeia, né? Depois que a gente se toca. O senhor tinha quantos anos na época dos fatos? Na época eu tinha 19. Tá. Hoje tem? Tenho 26. Certo. Pelo Ministério Público? Tá, eu vou perguntar só para confirmar. O senhor vai responder apenas as perguntas do juiz, da defesa dele apenas, doutor Jander, ou de todas as defesas? Tá, então só não vai responder as perguntas do Ministério Público. É isso? Sim, o meu advogado falar. Então, adotando, diga. O senhor ouviu? Há um outro depoimento que é o seu interrogatório no júri anterior, né, que não chegou até o fim. Sim. O promotor apenas lhe questiona se mesmo ciente dessa situação, o senhor mantém essa opção de não responder as perguntas do Ministério Público? Eu vou com o meu advogado. Tá. Entendeu? Então está mantido, eu vou passar a palavra diretamente à defesa, começando pela defesa do réu Leonardo. Não tem perguntas, doutor. Obrigada. Defesa do réu Vinícius. Boa tarde. Poucas perguntas, só muito exclusivamente em relação ao Vinícius. Apenas uma que não
Acho que estava desligado. Agora sim. Tu viu quando iniciou todo o tumulto? Tu chegou a ver, digamos assim, o estopim do tumulto? Tu chegou a ver de onde iniciou ou tu não conseguiu presenciar? Não consegui presenciar, doutor, porque quando eu cheguei, assim, já estava toda a confusão já acontecendo já. Certo. Tu disseste já que tu não estava junto com o Vinícius no momento, né? Sim. Pelo que tu falaste. Tu era amigo do Vinícius? Tinha alguma relação de amizade com o Vinícius? Não. Nunca tinha saído para nenhuma festa, nada com o Vinícius? Não. Sem mais perguntas, excelência. Pela defesa do próprio réu Peterson. Tá bom. Fique à vontade. Fique à vontade. Bom, Peterson, alô, ei. Eu queria começar que tu contasse para nós aqui. Tu é natural de Charqueadas? Sim. Tu nasceu em Charqueadas? Não, nasci em São Jerônimo. Nasceu em São Jerônimo. Mas Sim. sempre morou em Charqueadas? Sim, sempre morei aqui. Tá. Onde é que tu morava em Charqueadas? Eu morava na Vila Piratini, na época do ocorrido. Na época do correio da Vila Pretinho. Tu sempre morou na região ali? Não, antes eu morava na colônia. Certo. Quando tu era mais novo? Sim, na minha infância. Tá. Quem são teus pais? Na verdade, eu tenho 2 pais e 2 mães, né? Tenho uma família de adoção e a minha família biológica. Tá, então me fala sobre a tua família biológica. Quem são teus pais biológicos? Na verdade, o meu pai, eu não conheço muito ele, né? Ele já é falecido e não me registrou. Eu cresci com a minha mãe. Cresceu com a tua mãe. E quantos irmãos tu tem biológicos? Eu tenho 6. A família são 7 irmãos, então. Sim, Tá. E vocês moravam em qual bairro? Os na 7 irmãos? colônia. Da colônia. E tu, na ordem dos irmãos, onde é que tu se Eu coloca? sou o terceiro. O terceiro irmão. Certo. Era na colônia a casa de vocês. Como é que era a casa de vocês? Era humilde, né? De madeira, Madeira. sim. Quantos cômodos tinha a casa? Tinha só um quarto, a cozinha e o banheiro. E morava todo mundo junto? Sim. Tua mãe e tu e mais 6 irmãos? Não, eu e mais 3. Tu e mais 3. Tá. Como é que aconteceu essa questão da adoção? Tu falou que tem uma família biológica e uma família adotiva. Sim. Depois de uns anos, né, minha mãe começou a se relacionar com um homem. E ele começou a ir na igreja. Daí a minha família biológica conheceu ele na igreja. E geralmente dava carona ali, né, para ele. Até a casa, depois da igreja, eu ia buscar ele. E aí eles viram nós uma vez, eu e meu irmão, que é o mais velho, e convidaram a gente para ir na igreja. Daí a gente começou a ir, quando eu era criança, fomos algumas vezes, eles convidaram a gente para ir na casa deles, e eles foram vendo a situação da minha mãe, e perguntaram se ela não queria deixar ali, né, eles adotarem eu, no caso. E aí ela aceitou, porque ela não tinha muita condição, né, de criar todo mundo. Não foi uma adoção formal, foi uma coisa informal, assim. Sim. Sem envolver juízo, sem envolver nada Foi oficial. informal. Certo. E com que idade aconteceu isso? Eu tinha uns 9 anos, acho. Então, a partir dos 9 anos, tu foi criado pela família de adoção. Sim. Tu mencionasse que a tua mãe tinha o teu padrasto, que conheceram, as duas famílias se conheceram na igreja, né? E o teu pai, tu teve pouco a relação com o teu pai foi bem curta. Como é que foi a relação com o teu pai? Foi O biológico, desculpa. bem conturbado, né, xarope, falar disso, porque eu ia lá algumas vezes na casa dele, passar alguns finais de semana, e muitas vezes ele me levava a lugares que eu não queria ir, né, que não era apropriado para mim. Que idade tu tinha isso, mais ou menos? Eu tinha uns 7, 6 anos ainda, que eu me lembro, e ele bebia também, ele era alcoólatra. Teu pai bebia bastante. Sim. E como é que era a tua relação com teu pai? Ele me tratava bem, sabe, mas ele fazia coisas que um pai não devia fazer. Me levava para boca de tráfico, para usar droga. Ele era usuário? Era. Voltava bêbado para casa, eu tinha que levar ele muitas vezes.
E depois tu Difícil. cortou relação com ele? Sim. Quando eu descobri que ele batia na minha mãe, né? Quando eles eram casados. E daí eu não podia, né? Continuar, né? Sei lá. Minha mãe fazia tudo pra gente. Sim. E a família, no caso da família biológica, passava por dificuldade sempre. Sim. Teu pai nessa função, tu mencionaste que tu foi com ele em boca de tráfico, enfim, que ele era usuário. Como é que era a conduta do teu pai? Ele não era presente, assim. Antes ele era brigão também. E era difícil. Tu já viu teu pai brigar na rua? Não, né? Porque eu era bem pequeno e ele brigava um pouco antes. Mas tu sabia? Sabia. Tu estudava onde, Peterson? Eu estudei em 3 colégios. Estudei no Ramiro, no Assis Chateaubriand e no Horácio. Tá. E com relação ao fato, Peterson, no dia da festa tu mencionaste que estava no Parcão. Era comum tu ir pro Parcão? Sim, Frequentava bastante o Parcão? sim. E o que acontecia no Parcão? Ia lá beber. Eu me drogava lá também. E jogava sinuca. Ficava lá com os amigos. Eu não sei se tu vai saber me responder, mas aparentemente é meio cultural aqui do pessoal ir pro Parcão se encontrar, é isso? Sim, todo final Bastante de gente semana. se encontrava lá, tal. Hoje em A dia pessoa eu já não jovem. sei, né? Porque eu não saí muito, sim, mas na minha época era. Tá. Tu saísse do Parcão, tu mencionou por volta das 3 horas. Sim, E foi lá pro entorno da festa. sim, senhor. Tá. Tu estava na calçada do Bonato, Sim, sentado no banco, bebendo o quê? bebendo cerveja. Com quem? Com um casal. Quem é o casal? Não gostaria de citar o nome deles para não expô-los. Certo. Tu sabe se eles estavam na festa? Não? Não estava também. A gente estava a noite toda junto. Ah, eles estavam no Parcão também Sim. contigo? Tá. O Krigor estava onde? Sabe? Antes ele até teve com nós, mas também depois ele se dispersou, assim. Certo. E o Krigor era teu amigo? Era meu amigo. Nós saímos direto. Com as pessoas que estavam envolvidas ali na briga, tu tinha relação próxima com eles? Não, Mas e com o Krigor? com o Krieger sim. O Krigor era teu amigo. Sim. Quando tu foi para ali, tu foi com o Krigor ou não? Não. Não? Se eu não me engano, não. Eu fui o Volney, eu me lembro que estava junto. O Valnei estava no Parcão. Sim. Ele desceu com a gente encontrou ele no bar do Lu. Daí depois a gente foi pra festa. Tá. A partir do momento que tu recebeu informação que ocorreu uma briga, que o Krigor estava envolvido na briga, tu atravessou a rua, onde é que tu estava? Eu tava no Bonato e eu atravessei a rua daí. Tu correu, foi a passo, Corri. correu. Por que tu correu? Pra chegar o mais rápido possível, né? Por quê? Pra ajudar o meu amigo. Tu pensou que o Krigor estava envolvido diretamente na briga Sim. e tu sabia quem é que estava brigando, as pessoas que estavam envolvidas na briga? Não sabia. E tu sabia quem estava brigando com quem? Não, também. Não conhecia quase ninguém. Algumas pessoas tu mencionou aqui, tu conhecia de vista, enfim, da cidade e tudo mais, mas não sabia, tu sabia quem que estava brigando com quem? E eu tô agredindo fulano, eu tô agredindo ciclano? Quem que ia pegar quem, alguma coisa assim? Sabia só que era com o Richard. Que tinha uma situação pretérita com o Richard. Sim. Tá. E quando tu chegou ali, tu atravessou a rua, e como é que tu viu a situação? Como é que tu fez a leitura, assim, tu atravessou a rua, e aí, tu viu o quê, assim, o que tu consegue Como eu disse, dizer? sim, que eu me lembro, o Krieger estava brigando já, ele, o Richard, e tinha mais umas 2, 3 pessoas na mesma briga ali, eu provavelmente estava batendo no Richard também. E tinha mais uma briga acontecendo, que eu deduzo que seja do Ronei Pai. E aí umas outras pessoas do outro lado do carro lá. Tá. E aí tu correu em direção à porta do carro, a porta estava aberta, Sim, e aí tu desferiu uma garrafada. sim. E o que tu fez depois disso? Depois eu saí correndo. Fui pra vila, daí que eu disse. Tá, não, calma. Ocorreu a garrafada,
E tu iniciou o ato de evadir dali. Sim, certo? daí eu me virei e encontrei com o Ronei Pai. Doutor, até para esclarecer, a vila que ele se refere, qual é? É a Coab. Na sequência, doutor. Te deparou com o Ronei Pai. Sim. E aí, o que tu fez para ele? Levantei os braços. Em defesa. Ele fez alguma menção para ti, alguma coisa? Não. Não? Te agrediu? Não também. Tu desferiu alguma agressão nele? Não. Com relação ao Richard, tu desferiu alguma agressão contra ele? Não, nem cheguei perto dele. Com relação a Franciele, tu mencionaste também que conhecia ela, né? Sim. Tu acertou algum golpe, deu um soco, pontapé, alguma coisa na Franciele? Não, jamais bateria numa mulher. Certo. E tu saiu dali, tu foi para Coab? Sim. Certo. A partir disso, do fato do que ocorreu, apareceram alguns áudios, não, um áudio. E foi tu que gravou esse áudio? Não, eu não gravei. Não foi tu que gravou? Como é que foi gravado isso, tu sabe? Assim como o Leandro mesmo disse, né? E depois da briga a gente fica meio eufórico e dá aquela adrenalina. Então eu encontrei um amigo meu e comecei a conversar com ele e explicar para ele o que tinha acontecido, né? Uhum. E eu não vi que ele estava me gravando. E no momento eu estava muito bêbado e infelizmente, né, foi feito aquele áudio. Certo. Não foi tu que gravou e enviou para outras pessoas? Não, jamais ia fazer isso. Alguém gravou esse áudio? Sim. E tu estava conversando com um conhecido, um amigo teu? Era um conhecido, é. Tu viu o momento que o carro saiu ou não chegou a ver o momento que o carro Não saiu? cheguei a ver. Eu saí antes de acabar a briga. E ali, quando tu gravou esse áudio, o que era o teu intuito com esse áudio? Era, infelizmente, me vangloriar, né? E eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo e dos fatos. Tanto que eu comparei a cena com um jogo, né? Infelizmente. Não sabia nem o que eu estava fazendo. Uhum. Tu mencionaste um jogo no áudio? Sim. Jogo de que é? O GTA. Mas é de que o que é? Um jogo de videogame? praticar crimes, praticamente, sim. É jogo de videogame? Sim. Jogo de praticar crimes? É. Tá. E existiu alguma relação do jogo com esse teu amigo, não? Ou tu simplesmente falou por ser um jogo comum? Foi uma piada infeliz, né? Porque eu não sabia da proporção do que tinha acontecido e porque eu dei só não, né? Eu dei 2 ou 3 garrafadas nele, então eu não achei que ele ia entrar em óbito por causa disso. Certo. Era comum para ti essas brigas? Indiferente do local, se na festa, numa partida de futebol? Já tinha entrado em alguma, sim. Tu tinha costume de entrar em briga? Tu consegue precisar quantas brigas já participou? Mais de 10. Certo. E quando tu brigava, tu pensava com relação a isso, ao que isso podia acarretar? Não. Eu fui pensar em tudo isso depois, né? Depois que eu fui lá para dentro e eu fui ter noção de tudo, né? O que era o certo, o errado. Porque antes eu não tinha noção do que eu estava fazendo da minha vida. Quando tu foi para lá, tu menciona o Presídio Central? Sim. Tu ficou preso na cadeia pública de Porto Alegre, enfim. Quanto tempo tu ficou preso? Fiquei 6 anos e 10 meses, se eu não me engano. O que tu fez dentro da prisão? O que tu lá dentro da prisão? Melhor, desculpa, ficou muito aberta a pergunta. Lá dentro da prisão tu estudaste? Estudei. Tu concluiu o que lá? Concluí o ensino fundamental e o ensino médio. E lia livros da biblioteca e agora por último eu estava fazendo um curso de barbeiro também, antes de sair. Tudo lá dentro? Lá dentro. Tá. Qual galeria que tu ficava lá dentro, agora? Eu fiquei uns 5 anos na Galeria dos Primários, né?
que é a galeria que não tem facção. Depois de um tempo eu fui vendo que eu estava parado no tempo e eu precisava mudar, né? Ter outra perspectiva de vida, e eu fui para a galeria do E1, que é o projeto Luz e Direito no Cárcere, onde era para dependentes químicos, onde não tinha drogas, não tinha telefone, e o acesso era bem mais difícil. Era um grupo seleto de pessoas, então era pouca gente interessada em ir para lá, né? Porque pouca gente quer mudar, né? Quando está lá dentro. E aí foi onde eu fui para lá, eu fiquei 1 ano e 4 meses lá. Certo. Terminaste o colégio. Sim, terminei lá dentro. Foi onde eu consegui o curso também. Certo. Quando tu saíste agora, quanto tempo tu tá solto, na verdade, tá com a liberdade pra gente? Faz 2 meses e alguns dias, né? 2 meses. O que tu fez nesses 2 meses? Olha, eu fiquei as primeiras 2 semanas em casa, né? Absorvendo tudo. Depois eu tinha conseguido um emprego informal em Santa Maria. Em Santa Maria. O que tu fazia lá em Santa Maria? Eu selecionava metais, eu era operador de maçarico, mas eu acabei perdendo esse emprego, né? Devido ao júri, né? Que daí meu nome começou a circular, daí os empregadores descobriram que eu respondia um processo e decidiram me mandar embora. Não te efetivaram, no caso, no serviço? Não. Certo. Tu tá estudando? Estou estudando em casa agora, estou fazendo um curso. Curso de quê? Um curso de informática. Tu não tem conhecimento de informática suficiente? Não. É um curso específico? Oi? Tu não tem conhecimento de informática? É um curso específico? É, porque eu pensava em entrar no ramo da informática, né? Se eu conseguisse seguir minha vida, né, na rua, eu ia fazer uma faculdade. Tem pergunta? A doutora Pamela vai te fazer algumas perguntas também, tá? Peterson, eu sei que é difícil voltar, mas eu preciso fazer alguns questionamentos sobre a tua infância e adolescência. Nas ocasiões em que tu teve contato com o teu pai, né? E aí tu disseste que tinha ali disponível, acessível, álcool, cigarro, drogas. Portanto, eu queria entender com que idade que tu ingeriu álcool pela primeira vez. Com 6 anos. E cigarro? Com 7. E como era o acesso a isso? Era meio fácil, né? Ele estava sempre pedindo para mim servir, eu acender um cigarro. Daí eu usava escondido. E isso te prejudicou na escola? Algumas vezes. E em algum momento tu foi atendido por alguma instituição? Por exemplo, encaminhado para o SOI da escola, e aí passou por algum atendimento psicossocial, com um assistente social, algo do tipo? Não, atendimento assim não, mas já fui encaminhado por causa de bebida na escola. E como era a estrutura que tu tinha na infância, né? Tu disseste que era uma situação um pouco delicada. Com o que a tua mãe trabalhava? Ela era doméstica. E na tua casa, tu tinha uma rotina, tu tinha um horário de estudo, tinha acesso a algum curso específico, até mesmo a brinquedos, como é que era? Não, eu só acordava, ia pro colégio e depois ficava livre o dia todo. Saía pra rua para brincar. Qual era a tua diversão na adolescência? Qual era o teu lazer? Era jogar futebol só. E nesses jogos que aconteciam brigas? Também. E elas eram frequentes? Quais eram as razões? Tu tinha antipatia das pessoas? Não, era sempre por futebol, né? Os motivos eram sempre... Idiota.
E o que tu sentia, o que tu imaginava que representava o fato de tu ser uma pessoa que brigava bastante, que brigava para defender os outros, que brigava no contexto de futebol, enfim. O que tu imaginava que isso significava? Achava legal, né? Tem gente que infelizmente gosta e acha as pessoas que brigam legal. Os outros adolescentes, os outros jovens se aproximavam de ti por isso? Sim. Agora, nessas ocasiões, no período que tu ficou em casa, como é que foi para ti sair pela rua, encontrar as pessoas? O que tu sente? Tô evitando sair, né? Só vou para casa da minha mãe mesmo. Visito os parentes. E o que tu espera desse julgamento? Só quero ser condenado hoje ou amanhã, pagar o que eu devo e poder continuar minha vida, o que sobrou dela. Obrigada. Sem mais perguntas, Excelência. Há uma pergunta dos jurados que eu vou fazer para você. Peterson, nessa ocasião de todas as agressões, você usava alguma coisa na cabeça? Só o capuz. Capuz? Boné não? Boné não. Era teu costume usar capuz? Sim. Tava muito frio naquele dia ou não era por isso? É porque você Tava gostava frio, do... tava frio. Tá. Era agosto, né? Mas mesmo que não tivesse frio, era teu gosto de Usava. encapuzado? Sim. Tá. Podemos dizer assim, podemos dizer que no dia a dia o senhor usava capuz? Naquela época? Mais de noite, assim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito frio nas orelhas, na cabeça, assim, então eu sempre tô com capuz. Eu pergunto se o senhor se encapuzou para partir para cima, para tentar ocultar sua identidade ou não era isso? Não, é que nem eu disse, assim, inverno eu sempre sinto frio no pescoço, orelha, então eu tô sempre de capuz, até em casa. O senhor estava encapuzado naquela noite quando estava bebendo, então? Sim. Já. Tá. Mais alguma pergunta dos jurados? Então, está encerrado o seu interrogatório. Obrigado, Pedro. O senhor pode aguardar naquela sala.